Nós vimos nos últimos sermões que o maior mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas. O primeiro mandamento. É isso que nós estamos fazendo, aprendendo a amar. E se nós queremos amar a Deus e agradar a Deus, nós não podemos apenas ter a nossa salvação e ficar sentados em berço esplêndido, deitados em berço esplêndido, ficarmos sentados apenas na inércia. Mas devemos sim evitar atitudes que reprovam e mancham e maculam o caráter de Deus, que é um caráter puro. Esse texto vai mostrar para a gente algumas atitudes que Deus reprova e que nós devemos evitar na nossa vida. Nós somos cristãos, somos salvos, estamos caminhando rumo aos céus, estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. E se queremos agradar a esse Deus, enquanto aqui na terra, devemos evitar as atitudes dos filhos de Judá. O contexto deste texto: os filhos de Deus querem ajuda do Egito, e Deus aconselha a eles: não busquem a ajuda do Egito. Ele não quer que tenhamos aliança nenhuma com o Egito. E quando nós lemos aqui o contexto de Egito e trazemos a aplicação prática para 2015, sabemos que o Egito simboliza tudo aquilo que entendia o nome de Deus, tudo aquilo que faz descaso das obras de Deus. O sistema do Egito é paralelo ao sistema satânico. Não quero desmerecer país nenhum, mas a simbologia bíblica, a tipologia bíblica, nós entendemos que o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás. Sempre quando falarmos isso, você já se apruma aí. Ele está falando do sistema de coisas deste mundo. Versículo 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim. Primeira coisa que Deus reprova: rebeldia. Rebeldia tem a ver com insubmissão. Se tem uma coisa que Deus se agrada, não é a melodia dos nossos cânticos. As coisas que Deus se agrada não é a nossa coreografia, não é simplesmente ser uma boa pessoa. O que Deus se agrada é de obediência. Importa mais obedecer do que sacrificar. Obediência às leis do Senhor, hoje, que foram nos dadas na pessoa de Jesus Cristo. Os grandes mandamentos estão inseridos na pessoa de Jesus Cristo. E quando eu me rebelo, ou pelo menos contesto, isso pode trazer para mim, sobre a minha alcunha, sobre o meu nome, uma maldição. Queridos, meus amados, Deus já começa chamando o povo de Judá, o povo de Deus, de rebeldes. Exemplo de rebeldia: nós temos o caso de Saul, quando Deus manda, através do profeta Samuel, ele matar todos os povos, e ele fica com os bois, e ele fica com o rei. Ele foi rebelde. Exemplo de rebeldia, quando nós vemos no livro de Atos. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos um lindo casal chamado Ananias e Safira. E quando a gente vai para o capítulo 4 e vai continuando lendo ele até o capítulo 5, nós vamos ver que eles tiveram inveja do povo que estava contribuindo, venderam uma propriedade e deram parte aos discípulos e falaram que deram tudo. Foram rebeldes. Rebeldia é o caso daqueles milhões de judeus que caíram no deserto. Só sobraram Caleb e Josué. Rebeldia, Deus não se agrada. Rebeldia também é o caso do nosso legislador maior, Moisés, que Deus manda ele falar com a pedra e ele vai lá e faz o quê? Bate.
Rebeldia é quando Deus manda fazer uma coisa e a gente se omite. Rebeldia é nós sabemos que temos uma missão, que é pregar o Evangelho, e nós nos omitimos. Rebeldia é orar sem cessar, quando há um imperativo ali, orar sem cessar, e nós não oramos sem cessar, nós cessamos de orar. Rebeldia é pecado, é insubmissão. Jesus Cristo em Filipenses, lá está escrito: e ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo é o nosso maior exemplo de submissão. Cristo foi obediente ao Pai, e hoje o nome de Cristo é sobre todos os nomes. Nenhum desobediente sobrou para se contar. Lembram-se de Geazi e Eliseu? A ordem não é para pegar coisas do ex-leproso na mão. Ele vai lá e pega e toma a lepra para si. Vocês lembram de Acã? A ordem de Josué: não pegue nada de Jericó. Ele foi e pegou 2 quilos de ouro, meio quilo de prata e uma capa. A família de Acã inteira foi apedrejada porque ele foi desobediente. A igreja do Senhor precisa entender que para ser aprovado por Deus, para ser um obreiro aprovado, tem que desprezar todo o espírito de rebeldia. Rebeldia contra Deus, sobremaneira. Rebeldia contra a palavra. Nós que somos dessa igreja, desse rebanho, nós precisamos ser conhecidos como o povo que obedece às leis do Senhor. Quando você não perdoa o teu próximo, você está sendo rebelde a um mandamento. João 15 diz que o grande mandamento é amar o próximo. Querido, não amar o próximo também entra no caso de rebeldia, pelo menos segundo o meu crivo. A minha mente diz: se Deus mandou amar, e amor não é sentimento, queridos. Amor não é ciúme. Amor não é o que você sente. Amor é mandamento. Amai os vossos inimigos. Cristo amou os inimigos e perdoou os inimigos. E quando eu não amo, amar é dar a capa, amar é caminhar a segunda légua junto. O que acontece? Eu sou, de certa forma, um rebelde. Olha o versículo 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, fazem alianças sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Deus reprova todo tipo de aliança, de pacto que nós fazemos sem a aprovação do Senhor. Não cabe a nós fazermos aliança sem antes orarmos. Nós vemos os cristãos brasileiros fazendo aliança com pessoas que são satanistas. Eu sou um sujeito um tanto politizado, eu acho. Não tenho partido político. Acho a política um pau de galinheiro, brasileiramente falando, né? Elegeram o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o tal do Cunha, dizem que ele é cristão, mas ele é tão cristão que está em aliança com Michel Temer, que é satanista. É uma benção. Tudo é farinha do meu saco. Eu não vejo Daniel fazendo aliança com gente inescrupulosa. Eu não vejo José fazendo. Eu não vejo Jesus. Eu não vejo Neemias construindo o muro. E chegam lá o Arábio, chegam lá homens que não tinham o temor de Deus. Me deixem construir um muro com você. Aí Neemias olha para baixo e diz o seguinte: você não tem parte nessa obra, essa obra é nossa. Não é isso que Neemias disse? Ele não quis ajuda.
Nós vemos o rei Davi, quando o rei Araúna propõe ajudar ele: olha, eu vou te dar uma madeira para você construir o seu templo, os ferros, tudo que você precisar. Não, eu vou te comprar, pode pôr o preço, não quero nada teu. Cuidado com as alianças que você faz, seja na sua vida pessoal, na sua vida espiritual. Pastor, eu quero montar um negócio. Aí você monta um negócio com macumbeiro lá, nem ora. Um filho de Belial e outro filho de Deus. Que fim que vai ter essa aliança? Eu vou me casar, pastor. Dá uma olhada no texto. Fazem aliança sem a minha aprovação. Aí você entra em aliança com uma pessoa que não tem a mesma fé que você tem. Você tem longe se imaginar com isso. Deus não aprova tal tipo de aliança. Jovens, olhem para mim, jovens. Cuidado com as alianças que você faz. Isso digo até para os meus filhos. Se eu digo para o Pedro, eu vou dizer para os teus filhos também. Arruma namorado que não tem Cristo, para ver onde você vai parar. Eu tenho autoridade para falar, porque Deus me deu uma esposa dentro do meu arraial, com a mesma fé e ordem que eu cria. E para a glória de Deus, daqui um mês a gente completa 23 anos de casado, com aquela submissão pastoral. Opa, volta. Queridos, aliança é pacto que você faz. E esse povo aqui, eles estavam querendo fazer uma aliança com povos do Egito, sem a aprovação. Deus não queria. Eu amo demais Salomão, mas Salomão perdeu toda a sua glória. Salomão é dividido em duas partes, queridos. O livro de Provérbios, onde existe um compêndio de sabedoria, existe uma muralha de sabedoria, existe uma segurança no livro de Provérbios. Todo tipo de conselho tem lá. Porque naquele tempo que Salomão escreve Provérbios, ele estava firme no Senhor. Aí passa o livro, eu vou para Eclesiastes, um pregador. O que eu vejo lá? Um velho cansado, um velho arrependido, porque teve 1000 esposas e cada uma delas colocava dentro da casa de Salomão aquilo que não agradava a Deus. Eram casamentos políticos sem sentimento, mas eram proibidos pelo Senhor. Depois você abre Neemias e veja o que Neemias faz com aqueles judeus que tiveram mulheres dos outros povos. Ele arranca a barba daqueles homens na unha. Eu não posso fazer isso, mas eu tenho autoridade para poder chegar e dizer para você: toma cuidado, não baseado em mim. A palavra diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Se eu quero ter uma aliança, eu consulto a Deus: Senhor, é esse negócio que o Senhor vai querer para mim? Meus irmãos, eu estive pensando e tenho algo a dizer para vocês. Eu fiquei muito magoado e triste porque eu tenho um princípio e sempre ensinei para as minhas ovelhas. Há algum tempo atrás, determinadas pessoas que eram do meu convívio, eles não entendem que esse tipo de coisa, fazer aliança, querer as coisas do Egito, pode ser pecado. Olha, decadência total. Decadência total. Sabe por que o Egito queria aliança com Judá? Para poder tirar deles o que era deles. Toma cuidado com o laço do passarinheiro. Tem até uma música que os meninos cantam lá: cuidado que é laço. Sabe o que é laço, né? Armadilha. Algumas alianças que as pessoas fazem. Olha o versículo 2. Versículo 2.
que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Se tem uma coisa que Deus não gosta, são as pessoas que confiam no próprio homem. O meu refúgio está no Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Amados, Deus reprova confiar demais nos homens. Jeremias 17, maldito é o homem que confia no próprio homem. Sansão deitou no colo de Dalila, ficou sem cabelo, acabou carequinha, cego, amarrado, puxando moinho nas costas. Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Depois você vai estudar a Bíblia, você vai saber onde está isso aí. Os gibeonitas chegaram para Josué, eles eram fortes, eles eram marrudão assim. Era igual o pastor Fabiano, de mundo, fartão, Robson está emagrecendo. Eu vi, chega forte, ele pega um pedaço de pão, chega para Josué, faz uma aliança com a gente, faz uma aliança conosco. Olha, a gente viajou tanto que o nosso pão está bolorento. Aí Josué faz. Vai cair essa maldição lá em Davi. Vai cair lá em Davi, lá no primeiro livro de Samuel. Faz aliança com gente errada. Faz aliança com homens, principalmente com o Egito, com o Faraó. Deus ele está completamente em desacordo com isso. É muito bonito a gente recordar. Vai pegar os seus dízimos e vai pagar a Xuxa. É bonito, né? Não é não? Faz aliança com o Faraó. Quem um dia amaldiçoou, quem processou. É muito bonito a igreja. Não vamos fazer uma aliança, pastor. O importante é que ele fala bem. Divorciado 35 vezes, eu tenho uma posição comigo e não abro mão. Eu acredito que o pastor, quando, se um dia ele for divorciado, ele não precisa se casar mais. Porque se ele se casa, o que vai acontecer? Ele vai perder qualificação de Timóteo e de Tito, marido de uma só mulher. Se ficou viúvo, casou de novo, tudo bem. Isso eu digo para o pastor, que é recomendação. Hoje nós temos uma pastorada que está casando, descasando à torta direita, está uma pouca vergonha. É pastor batista, é pastor assembleiano, é pastor presbiteriano, é pastor de tanto tipo de igreja. E pode colocar na internet isso aí, não tem problema não. É qualificação. Marido de uma só. Vou chamar, ele prega bem. Gente, a igreja está se perdendo. Para esse cargo, para estar aqui, não, deixa na igreja. Para os outros, a Bíblia não dá esse tipo de recomendação, mas para o pastor dá. Para o pastor ela dá. Se duvida, vai ler Timóteo 3 e Tito. Para os outros irmãos, não tem recomendação, mas para esse camarada tem. O meu julgamento é diferente do seu. As minhas costas é maior que a sua. Não serve para a honra. As coisas que são propostas pelo mundo. Pastor, tem um projeto legal para a igreja, vai trazer jovem para a igreja. Nós vamos fazer uma boate gospel, com luz, tudo preto aqui. Se a palavra de Deus não atrai o jovem, você acha que uma boate vai para ali? Você sabe onde ele vai estar firmado nessa boate gospel? Na boate gospel, não na palavra. Vai vir um vento de doutrina, vai levar ele embora. Eu fui jovem também, tive as minhas revoltinhas, espinha na cara, mas nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Vamos trazendo coisa de farol para a igreja. É perigoso.
faraó. Aí a teologia, a exposição bíblica vai sendo deixada de lado, porque a gente está colocando coisas de faraó misturado no que é nobre. Sou maluco por Jesus, e a Bíblia fala: ai daquele que te chama raca, maldito é aquele que te chama de raca. Através das musiquinhas que vão dando uma teologia de fundo de quintal, e a gente vai cantando, né? Hoje de manhã na mesa teológica de casa, estava eu e o João discutindo isso. Toma muito cuidado com as letras. Se elas não tiverem um conteúdo neotestamentário, a gente tem que, mesmo que fique sem cantar. O importante é ter teologia, ter Bíblia. Porque a gente tem que adorar a Deus com versículo 9. Verso 9. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Deus reprova qualquer tipo de mentira. Ele reprova a mentira que você falou que você ia comprar uma pipa para o seu filho, você não comprou, estou cansado, você mentiu. Deus reprova. E além do mais, o Ender pregou aqui domingo passado sobre, ele leu um texto de Romanos 8:32 sobre o conhecimento da verdade e a libertação que essa verdade traz. Sem contar que Jesus Cristo é caminho, verdade e vida. Se eu aprovo a mentira, pela lógica, eu estou reprovando a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Doa a quem doer, meu irmão. Não posso falar a verdade. Aí o pastor está em pecado, você não chega nem para falar. Ou o pastor não vai falar a verdade, porque vai magoar o irmãozinho ali do canto. Para a filosofia clássica, para os que gostam de Platão, de Aristóteles, aí tem aquela famosa pergunta do Platão: o que é? De Sócrates, o que é a verdade? Aí ele vai discorrer esse trecho que um tem a verdade, outro tem a verdade, outro tem a verdade. Ninguém não, a verdade é Jesus. Jesus Cristo é a verdade. E quando esse povo aqui, rebelde, que mente, Deus reprova, Deus não abençoa, Deus não derrama bênção. Se a gente quer ser verdadeiro, quer ser aprovado por Deus, a verdade nos nossos lábios, a verdade na nossa boca. Olha o versículo 9. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Nossa igreja, no nosso eslogan, está escrito lá, uma igreja bíblica. E que sejamos esse povo bíblico, neotestamentário. Que a lei do Senhor permeie os nossos sentimentos, as nossas decisões. Tudo seja decidido por amor. Deus reprova quem menospreza a lei do Senhor, os ditames de Deus. Meu amado, quando eu fico pensando nisso, hoje a gente vai a algumas reuniões, alguma coisa assim, sabe, dá vontade de não ir. É tão pouco exposto à Bíblia. As pessoas querem manipular o sentimento da gente, querem fazer a gente chorar, querem fazer a gente dar aleluia. Eu acho que a gente tem que expor a palavra de Deus para mudar caráter, para mudar conduta, para mudar prática. Quando a gente despreza o ouvir a palavra de Deus, nós estamos sendo comparados àquele homem tolo que ouviu a palavra de Deus e não praticou, desprezou, que construímos a nossa casa num montão de areia. Aí quando chega a tempestade, bate com tanta força na nossa casa que ela cai, e é grande a queda. Meus amados, ouvir a palavra, valorizar, aprovar a palavra, é construir a sua casa, a sua vida na rocha, segurança na hora da tempestade, na hora da tentação.
está escrito, porque eu aprendi. Jovem, como você vai ter o seu coração puro, ouvindo e praticando a lei do Senhor? Ah, tem Bíblia, nem vou, vai ter estudo bíblico, nem vou, não vai. Quero dar um conselho para você. A partir do ano que vem, se eu fosse você, eu tirava o teu corpo da cama no domingo, 9 horas da manhã, e trazia ele aqui para ouvir a palavra de Deus. Deixa de ser preguiçoso. Você não tem nada melhor para fazer do que vir assistir aqui. Você sabe por que você cai? Sabe por que você erra? Porque você não conhece as Escrituras. Eu não sei, pastor, a diferença de Israel e a igreja. Também está vendo o Globo Repórter de manhã lá, o Globo Ecologia, Pescaria, cuidando das suas coisas. Só que você não está cuidando das suas coisas quando você deixa de vir na EBD. Porque as suas coisas pega. Um dia, daqui a 100 anos, você não tem mais. Daqui a 200 anos, aquele teu carrão que você tira para limpar, o seu descanso você não tem mais. Aquele soninho que você tem, não tem mais. Mas o conhecimento que você aprendeu aqui vai para a eternidade. Vai para a eternidade. Vai para a eternidade. Se somos uma igreja bíblica, nós temos esse horário das 9 às 10h30 só, e o que eu acho pouco, para debater, para estudar a palavra. Porque o mundo está vindo com tanto de teologia. Eu acho tão bonito os adventistas, pastor. Nossa, esse cara está muito bem. Só que atribui a Satanás e ao diabo a obra de salvação. Onde que aprende isso? Na EBD. Querido, meu amado, meu filho, deixa de ser rebelde, vamos valorizar a palavra de Deus, um momento comunitário para a gente poder debater a escola bíblica. Ah, eu não sei nada da vida do Senhor. O que nós estamos estudando de manhã na EBD? A vida do Senhor. Que dispensação que nós estamos mesmo? Está um tanto de coisa acontecendo no mundo, o euro, a junção das nações. Jesus está à porta e nós estamos alienados porque não estuda a palavra de Deus. E quando vem a tentação então? E quando vem a tentação? Quem não conhece a palavra de Deus é tragado-se facilmente. Facilmente. Como que Jesus vence a tentação? Está escrito. Não mandou você ir para o monte, não mandou você fazer boa obra, não. Você vence a tentação como está escrito. E esse povo que reprova as leis, olha o 9, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Deus reprova. Se Deus reprova, não vai ter a proteção, a blindagem. Nossa, pastor, eu vim aqui para escutar e para arrepiar. Não, você veio aqui para escutar que você precisa aprender a palavra de Deus, você ser forte. Você deitar na cama e dormir, como diz o Salmo 8. Outro dia eu estava meio perrengue, aí eu fui no médico, o médico falou assim: ô, xarope, você precisa tomar um remédio para dormir. Aí eu olhei aquele zoião, acidinho, olhei para esse meu óculos assim, aqui, doutor. Não vou tomar essa pataquada, não. Eu vou deitar, vou orar e Deus vai me dar sono. E o mundo que cai lá para fora, comprar uma mascarinha, assim para não dar luz nem nada. Pelo menos 5 horas garantida. Não preciso mais que isso. Deito, durmo e acordo, aleluia! Não é, Tony? Alegrei-me porque Deus me deu um dia bom, sem mau humor. Porque mau humor deixa para os filhos da ira. Deixa para os filhos da ira. Pode o Corinthians perder, pode o Atlético, hoje perdeu, né? Mais uma vez, pode, né? Vamos de bom humor. Onde que eu aprendo isso? A alegria do Senhor é a nossa força. Aí o cara está lá, pode ir aos céus, e a Bíblia fala para ele
Seja grato. Aí não é bíblica. Aí já não é problema mais meu. Vocês podem comer mais, mas pelo menos eu falei, você é vir reverter. Tá? Versículo 10. Eles dizem aos videntes: não tenhais visões, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e profetizai-nos ilusões. Tem uma coisa que Deus reprova numa pessoa, numa igreja. Essa pessoa, ela quer estar num local ou numa igreja que ela está porque ela gosta de ouvir aquilo. Coisas que fazem comichão nos ouvidos. Lembra de Paulo? Que pessoas estavam indo porque queriam ter para eles profetas que falavam coisas agradáveis. É muito legal você pegar o violão e ficar tocando: nossa, você será vitorioso, você será bendito, bendito será a tua casa, você vai ter um carro zero, João Pedro, você vai estar em Harvard, aleluia. A gente vai ficar com tudo isso aqui. Você não quer escutar isso? Aí de repente vem Deus e fala: não, meu filho, você não vai para isso, não, você vai ser um pastor. Quero ver. Tu vai ser um obreiro. A gente às vezes quer ir na igreja para ouvir e para ter o nosso egozinho acariciar. Certamente eu fui na igreja para dormir no corpo. Aí o pastor vai e me lê Deuteronômio 28. Aí ele explicando, e ele está debaixo do banco, como eu tinha 1,90 m, agora que eu não conseguia. O pastor, o guatambu, sabe que o guatambu é cabo de enxada? Pegou o guatambu nas minhas costas aqui. Parecia que de 300 pessoas só tinha os alunos ali. Isso eu tinha 17 anos, 16 para 17 anos. Eu não queria ouvir nada daquilo lá. Ele falou da minha religiosidade. Ele falou que eu estava ouvindo, não praticando. Parecia que só tinha eu. Aí, resultado, eu cheguei em casa em 1987, mais ou menos 86. Eu cheguei em casa, entrei no meu quarto, comecei a chorar arrependido. Minha mãe falou: nossa, esse aqui também está com depressão, já queria dar o dó, porque esse negócio tudo misturado. Eu chorava copiosamente, porque eu ouvi tudo que eu não queria de um pastor naquela noite, porque eu me julgava inteligente demais. Foi naquela noite que eu descobri que eu não tinha salvação. Fui batizado sem merecer e sem saber o que era. Por isso que eu falo: a gente tem que ser batizado sabendo o que é. Batismo é requisito básico para a gente. Você nem ficar falando muito disso, porque é a ordem de Jesus. Mas tem muita gente que, se o pastor falar a verdade, eu fico imaginando Davi, quando chega o profeta ali, Natan, o profeta chega para ele e fala da cordeirinha lá. Deus me livre, hein? Perigoso. Eu fico imaginando o profeta Jeremias, que por falar a verdade cortava o rosto dele. Se tem uma coisa que as igrejas e muitos membros de igrejas não querem ouvir, eles querem profecias, vendedores de sonhos, coisas aprazíveis. Profetiza coisas aprazíveis para nós. Só que nenhum profeta do Velho Testamento profetizou coisa boa. Você pode reparar? Você já fez uma exegese assim? Pega todos os profetas e vejam o que eles profetizaram. Obedeçam ou a espada virá. Eu não vi. Dentro desse livro aqui, eu não vi. Marco Antônio, Deus tem uma esposa para você nesse receito. Pode até ser que tenha, mas não está escrito aqui. Sabe? E hoje, pessoas juntam, querem ouvir aquilo que agrada aos ouvidos, evitando o que Deus reprova. Deus reprova a rebeldia. Deus reprova a aliança com o Egito. Deus reprova a confiança da sua vida nas mãos de outrem. Deus reprova a mentira.
mentira. Deus reprova quem menospreza a palavra. Deus reprova aquele que quer ouvir aquilo que precisa ouvir. Só que Deus aprova a obediência. Deus aprova quem tem aliança com Ele, com os que são deles. Deus aprova a confiança no homem. Deus aprova a confiança em Jesus e reprova a confiança no homem. Deus aprova a verdade. Deus aprova o amor pela palavra. Deus aprova quem ouve a palavra de Deus, quem ouve e pratica. Quando você lê alguns textos aqui da Bíblia, aí você fala, ela está batendo demais em mim, não vou ler, vou procurar uma caixinha de daquelas ali que a gente tira e só vem bênção. Tem umas que é legal, você tem marcadinhas, eu acho ótima essas para novos convertidos. Mas quando você for ler a Bíblia, você vê as coisas pancadas que tem lá também. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso naquele que me fortalece. Ler só isso na Bíblia é gostoso. Mas dei ai de vós, raça de víboras, que não praticam, que ninguém quer ler. Ai de vós, pastores, que é isso, que é aquilo. Ai de vós, ovelhas, que é isso, que é aquilo. Ninguém quer, né? Tem pastor que só prega a bênção. Perigoso. A gente tem a Bíblia, remédio completo. No tempo de vocês, no meu tinha. Não ouviu falar em benzetacil? Quando você ficava com dor de garganta, a mamãe levava a gente num sujeito chamado chamava Davi, chamava Droga Roça, fica lá na Câmara, no estado, no Jundiaí. Aí ele vinha com umas injeções e era de vidro, Fabiano. Era gigante, era monstro, era grande. E quando ele vinha com aquela agulha, só que eu estava com 40 graus de febre, tremendo. E eu tomava aquele negócio ali, passava rápido, tomava 3, aquele ali rapidinho já estava bom. Pulei, estava de novo fazendo arte, tomando banho na chuva e suando de novo. Mas para eu poder estar bom de novo, eu cheguei doente lá. Aí eu ouvi uma coisa que foi meio que ruim. Eu tomei geralmente essas cervejas assim estão aqui no glúteo. Dá uma injeção no glúteo da gente, para não falar na poupança. Seria, né? Os meninos agora não dói. Mas a nossa não tinha anestesia, não, coisa era. Doía aquilo, passava rapidinho, mas estava bom. Assim é a palavra de Deus. Às vezes ela parece muito dura, mas é para colocar